falar por aí que os dividendos, rendimentos que a gente recebe, saem, na verdade, do preço da ação ou do fundo imobiliário, né? Mas como é que isso funciona na prática? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e tô aqui para te ajudar a entender esse mundo dos investimentos de uma forma mais leve. Mas então vamos lá. O que é o dividendo ou rendimento de uma ação ou fundo imobiliário? Dividendo, ele é um tipo de provento. Tudo que a gente recebe quando a gente é um investidor é chamado de provento. Só que existem vários tipos de provento. Por exemplo, a ação, ela pode pagar dividendo, ela pode pagar JCP, ela pode pagar um outro tipo de provento que é chamado de rendimento. Então, existem várias formas, até bonificação, por exemplo, é considerado um tipo de provento. Então, o que é provento? Tudo que a gente recebe enquanto investidor, seja de ação, seja de fundo imobiliário. Então, quando a gente está falando de dividendo, a gente está falando de um tipo de provento. E esse dinheiro que o investidor recebe vem da onde? Vem do lucro das empresas. Então, se eu invisto numa empresa, essa empresa teve lucro? Teve, beleza, agora ela vai distribuir parte desse lucro aqui com os seus investidores. Logo, você vai receber na tua continha lá os proventos proporcional à quantidade de ação que você tiver. Mas se a empresa teve prejuízo, tu não vai receber nada, porque a empresa também não é doida de arrancar dinheiro do além para te pagar alguma coisa. Eu vejo muito investidor que está começando a falar assim, Mari, mas essa empresa vai se recuperar, ela vai pagar dividendos. Se a empresa está tendo prejuízo, ela não vai continuar pagando os dividendos. Beleza, Mari, mas você acabou de falar então que os dividendos é um dos tipos de provento que existem e que a empresa vai pagar sempre que ela tiver lucro. O que isso tem a ver com o preço da ação? Quem é dono lá ganha alguma coisa com isso? Como é que funciona? Por que as pessoas falam que o dividendo sai do preço do ativo? Alguns investidores costumam dizer que o dividendo ele sai do caixa da empresa e por conta disso, avaliando a empresa como um todo, ela vale menos, porque tirou dinheiro da empresa, é como se ela tivesse valendo um pouco menos, tivesse mais desvalorizada aí, porque arrancou dinheiro do caixa da empresa. Só que isso não necessariamente tem a ver com o preço. De fato, se a empresa teve um lucro, ela tirou dinheiro do caixa para distribuir com os investidores, realmente tem aí esse desconto da empresa. Mas o que define o preço da ação ou o preço do fundo imobiliário não tem nada a ver com essa movimentação. Apesar de, né, vamos ser super sinceros aqui, toda vez que a ação vai lá e paga um dividendo, por exemplo, o Bradesco, no dia que ele paga dividendo, o preço da ação cai. E aí as pessoas ficam, Mari, mas como assim? No dia que eu recebo dividendo, o preço sai? É porque tá descontando o valor que eu recebi em dividendo do preço da ação. E aí isso já buga a cabecinha da maioria. Inclusive eu, quando eu comecei a investir, eu olhava para isso e falava, qual que é o sentido então em investir em ações, sendo que vai sempre descontar o preço? Isso não tem nem cabimento. Mas o que acontece? Toda vez que a empresa paga dividendos, quem era o investidor que estava só esperando para receber aqueles dividendos para se livrar daquela ação, vende exatamente no dia que recebe, para ter certeza que vai receber aqueles dividendos, não entendendo aí sobre DataCon e DataX, que aí é tema para outro vídeo, mas enfim, essa pessoa espera receber os dividendos, quando recebe vai lá e vende. Por conta disso, como o número de pessoas vendendo é maior, o preço tende a cair. E quando o número de pessoas querendo comprar é maior, o preço sobe. Ou seja, se tem muitas pessoas querendo uma mesma coisa, o preço sobe. Se tem muitas pessoas querendo se livrar daquilo, o preço cai. E isso acontece normalmente sempre quando a empresa paga dividendo. Muita gente querendo sair. Mari, como assim sair? Querendo se livrar da empresa, querendo vender aquela ação. É puramente lei de oferta e demanda. Mais pessoas querendo comprar, preço sobe. Menos pessoas querendo comprar, o preço tende a cair. Mari, não, beleza, entendi. Mas o dividendo então sai ou não sai do preço da ação? E a resposta é que não. O dividendo é parte do lucro da empresa. Se ela tiver prejuízo, ela não tem o que distribuir, ok, mas faz parte do lucro. Então ela vai pegar parte desse lucro, vai tirar esse dinheiro do caixa da empresa e dividir com os investidores. Então não tem essa história de, mas o dividendo sai do preço da ação. Isso não existe, que fique super claro para vocês. O preço da ação vai depender então do que, Mari? Da oferta e da demanda, do número de investidores querendo comprar ou do número de investidores querendo vender. Mas, sim,
O dinheiro do dividendo que é pago para o investidor sai do caixa da empresa e isso, consequentemente, faz com que ela vale um pouco menos, contabilmente falando, tá? Só para deixar isso claro. Então, se você conhece algum investidor que vive falando que o dividendo sai do preço da ação, envie esse vídeo para ele entender como é que funciona o negócio, para entender que o dividendo faz parte do lucro da empresa. E se você escolher empresas ruins, dificilmente você vai receber bons proventos, bons rendimentos aí, seja das ações, seja dos fundos imobiliários, porque no final das contas vão funcionar igual. Se os fundos imobiliários recebem os aluguéis ali, o que ele vai distribuir com o investidor? Os próprios aluguéis. Mari, quer dizer então que faz sentido investir um pouco mais no dia que eu recebo os dividendos? Talvez, se estivesse desvalorizando, você quiser investir ali um pouco mais, pode ser um bom momento ou não, baseado em cada ativo. Por quê? Porque isso não é regra, tá? Então, normalmente cai e as pessoas justificam com isso. Só que quando sobe, as pessoas não têm justificativa, inventam uma desculpinha, entende? No final das contas, funciona assim. Eu quis trazer isso daí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!